Boa noite. Sejam muito bem-vindos à 19ª Semana da Indústria. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aos familiares das crianças assistidas pelo Procriança, braço social do SIMB. Iremos trazer um momento muito especial e com grande significado. Convido à frente a senhora Elines, responsável pelo Procriança. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, com os pais aí das nossas crianças, com alguns gestores, empresários aqui do Polo Calçadista de Birigui. Falar rapidinho desse trabalho, né? Vocês estão recebendo aí um folder, se puderem levar, do Instituto Procriança de Birigui. Eu assumi a gestão esse ano do Instituto, desse trabalho tão maravilhoso que é o braço social do SIMB. E levem aí com vocês o nosso folder referente à arrecadação do imposto de renda, que é um dos meios que o Procriança sobrevive, realizando aí ações como essa que nós vamos apresentar hoje. A professora Beatriz, que é uma professora de canto, teve aí um desafio, né, que foi passado para ela esse ano. Nós, como bons sapateiros, né, filhos da casa aqui, do SIMB, não poderíamos deixar nessa semana tão especial de homenagear a nossa cidade, o nosso polo, e, em especial, as nossas indústrias. Então, eles estão ensaiando desde agosto, estão super aí animados, né? A Beatriz tem feito um trabalho junto com a orientadora André e com a Nath, com toda a equipe, bem legal, porque a música, o canto, ele desenvolve várias habilidades na criança, né? Disciplina, força de vontade, descobre alguns talentos. Então, é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje. Eles quem fizeram as partituras deles, ensaiaram uma música aí que foi feita pela professora Beatriz, né, junto com os pitacos meus e com a ajuda um pouquinho da inteligência artificial, porque hoje em dia ninguém faz nada sozinho, né? A gente espera que vocês gostem, é um pouquinho do nosso trabalho e um presente aí para Birigui e para os empresários, em especial para a indústria de calçado. Muito obrigada. Histórias a contar, onde os sapatos têm o seu lugar.
Nesta noite, iremos explorar um tema fundamental para o sucesso do mercado atual, a importância de um olhar atento sobre a experiência e o produto. Mais do que nunca, as empresas precisam entender que a jornada do cliente vai além da compra, abrangendo todos os pontos de contato, seja no ambiente físico ou digital. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos na 19ª Semana da Indústria de 2024. Estamos no terceiro dia da semana e todas as ações estão sendo possíveis por conta dos nossos patrocinadores. A FCC, um dos mais importantes fabricantes de adesivos da América Latina, BR, assessoria jurídica, administrativa e empresarial na área de propriedade industrial, registro de marcas e patentes, SafeWeb, uma empresa com mais de 27 anos de experiência no mercado e com expertise em soluções de certificação digital, Telios, empresa de soluções em telecomunicações, provedor de internet para empresas de serviço de telefonia Colocation VPN. Unimed, uma cooperativa criada com o objetivo de proporcionar assistência médica digna para a população. Via Regra, desenvolvimento de sistemas de gestão para a indústria, comércio e prestadores de serviço. A7 Assessoria, uma empresa de assessoria de investimento vinculada à plataforma da XP. GS1, Associação Brasileira de Automação, conhecida como Código de Barras, que impulsionou a economia, criando uma linguagem única e global entre indústria e varejo. Contamos também com o apoio do Hotel Pérola Verde, Arte Mídia e Sebrae. Nos dias 18, 19 e 20, tivemos o evento da caça ao selo de indicação de procedência do calçado infantil de Birigui, que teve como propósito buscar o engajamento de toda a comunidade, em especial que os mais jovens valorizem que Birigui é uma cidade especializada em calçado infantil, produzindo os mais variados modelos, com as mais variadas matérias-primas. Este selo é a valorização e proteção da nossa história, sabedoria e cultura. A realização desta primeira edição atingiu o propósito e engajamento da nossa comunidade. Vamos conferir um pouquinho o vídeo como foi. E no dia 22, inauguramos o monumento da indicação de procedência do calçado infantil de Birigui, um símbolo de orgulho para a nossa cidade e de reconhecimento do valor da indústria calçadista de Birigui, que coloca a nossa região no cenário mundial. Este é o nosso monumento, que foi instalado na rotatória da avenida próxima ao Poupa Tempo e a nova agência do Sicredi. Convido nesse momento o diretor do SIMB, Antenor Marques, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo fato de nos colocar aqui, nesse momento, todos juntos, e vermos uma apresentação fantástica. Voltando, controlando a emoção,
Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma maravilha a gente ver essa casa cheia com pessoas que querem realmente crescer, que estão batalhando para melhorar a cada dia. E é isso que o SIMB se propõe a fazer, é apoiar o crescimento de cada um, de cada empresa. A obtenção do selo de indicação de procedência foi uma vitória ímpar. No mundo não existe um selo, uma indicação de procedência de indústria calçadista. Nós somos a primeira cidade a conseguir esse selo. É uma vitória que o SIMB comandou, mas não é do SIMB. Esse selo é nosso, do município, de todos, das crianças, dos adultos, das escolas, da prefeitura, e todos nós precisamos conhecer um pouco mais, entender o que é o selo, entender o que o fato de termos a indicação de procedência do calçado infantil de Birigui, laureada com esse selo, qual é a importância que traz para a cidade, para o nosso orgulho. E é por isso que o SIMB tem comandado essas atividades na busca de informar. Nós precisamos, esperamos que rapidamente toda a população entenda e esteja vibrando com ele, porque assim nós vamos valorizar mais ainda o nosso calçado, a nossa indústria e o nosso trabalhador e o nosso povo. Finalmente, eu não quero me alongar muito, quero agradecer a Cissa pela disponibilidade de ter vindo, a Renner de ter liberado a Cissa vir aqui para transferir um bocado de conhecimento que ela tem e traz consigo a respeito, principalmente, da evolução que a Renner tem feito nos últimos anos, tem se reinventado, tem inovado muito e vem trazer para nós um pouco dessa experiência. Muito obrigado, Cissa. E obrigado a vocês pela paciência de esperar até agora. E vamos lá. Em seguida, só quero realmente agradecer em nome da diretoria do SIMB, em nome do Adriano, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, a presença de cada um. Boa palestra para todos nós. Obrigado. Pessoal, só um minutinho, antes da gente iniciar a palestra, com a Cis, estão todos ansiosos, a gente vai ter uns minutinhos aqui com o nosso parceiro e patrocinador da Télios, Soluções em Telecomunicações, provedor de internet para empresas e serviço de telefonia Colocation VPN. Convido o senhor Robertson para fazer uma breve apresentação da empresa. Boa noite. Bom, rápido, né? Tudo bom, senhor Tenor? Bom, a Télios ela é uma operadora de telefonia fixa, ela atua na região e a gente está começando a atender agora Bauru. Também temos uma filial no Mato Grosso do Sul, atendemos Campo Grande, Três Lagoas e Chapadão do Sul. A Télios ela não é somente uma empresa de conectividade, mas é uma empresa de tecnologia. Nós buscamos com as nossas soluções completas, nós buscamos melhorar a gestão da empresa e também a sua eficiência. Os nossos serviços de telecom, eles são serviços personalizados, conforme a necessidade de cada empresa. Por exemplo, o link seguro. A gente coloca o link e mais a segurança para poder fazer a navegação pela internet. Temos também o PBX virtual. Conseguimos interligar matriz, filial e fazer com que você tenha uma gestão inteligente da telefonia. Na produtividade, tem um software que ele faz o monitoramento do usuário nos serviços de TI, certo? Hoje, os dados são muito importantes e a gente se preocupa muito com isso. E, para isso, a gente incluiu serviços como antivírus, como testes de vulnerabilidades, também o backup e também o monitoramento de softwares desatualizados.
se você não dá atenção a um software desatualizado, ele permite com que você possa ser invadido e os seus dados roubados. E aí a empresa sofre um prejuízo danado. Não sei se alguém já passou por isso, mas ficar um dia sem faturamento é terrível, né? Então, assim, a Télios, ela está aqui para poder atender vocês da melhor forma possível. E eu queria agradecer a oportunidade da gente poder patrocinar, né, a Semana da Indústria e também agradecer aos nossos clientes pela confiança. Muito obrigado e um bom evento para todos. Obrigada, Robertson. Bom, agora sim, né, a tão esperada palestra, eu convido a Cissa Anselmi, gerente de dados com mais de 20 anos de experiência na indústria da moda. Obrigada. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui. A Thaís, né, teve em contato comigo, me chamou ali para dar uma trocada, isso depois do e-commerce Brasil. Elas assistiram uma palestra do qual a Renner levou, desculpa, a Thaís e a Silvia, a gente levou um case da Renner para o e-commerce Brasil e elas acharam que aquilo fazia super sentido para trazer, compartilhar com mais gente. E foi assim que a gente criou essa conexão. Então, estou muito orgulhosa de estar aqui, trazendo um pouquinho da nossa empresa. É só um case entre vários outros, né? Eu até tentei explorar um pouquinho mais, porque o case em si, ele contempla o uso de dados desde o início do processo até o final, mas como a gente está aqui falando da indústria mesmo, eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês os diferentes processos e como é que a gente está utilizando dentro da Renner o uso de dados e inteligência artificial em diferentes fases do processo. Vai ser bem um bate-papo, então, assim, se sintam super à vontade. Daqui a pouco eu usei um termo que vocês não entenderam, né? Porque também, quando a gente está falando ali da área de dados, ou pelo menos quando eu fui para a área de dados, eu também tive um impacto bem grande, muitas vezes até questão de linguagem. Então, qualquer momento, se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, por favor, já perguntem, né? Não precisa esperar. Deixa eu ver se... Bom, enquanto as gurias organizam aqui, vou falar um pouquinho de mim, então. Eu trabalho com moda há mais de 20 anos, tá? Do qual a maior parte desse tempo eu fiquei na parte de desenvolvimento de produto, então muito próxima de fornecedor, muito próxima da parte comercial, né? Então eu era responsável na Renner pela criação de produtos, principalmente de vestuário feminino. Estou na Renner já faz 14 anos. E eu fiquei 10 anos ali na parte, acabei me envolvendo também com calçados, com esportivo, com acessórios, com moda jovem, com jeans, etc. e tal. Então, eu dei uma bela rodada ali, sempre envolvida com femininos, tá? E há 4 anos atrás, teve o convite para eu assumir o núcleo de pesquisa da Renner. O que é um núcleo de pesquisa? É um local onde a gente olha para a pesquisa de comportamento de mercado. Então, como é que os valores da sociedade estão mudando e como é que aquilo vai atingir a moda, porque, obviamente, a Renner é um varejo de moda. Mas, quando a gente está falando de comportamento de mercado... a moda é só uma das formas que aquilo vai refletir. Então, vai refletir em serviço, vai refletir nos hobbies das pessoas, vai refletir nos valores das pessoas. Então, o núcleo de pesquisa ele serve muito para atuar junto com o setor de estratégia da Renner e junto com o setor de marketing, para a gente estar atualizando as ações, criando novas oportunidades de negócio. E, além disso, obviamente, né, já que é um varejo de moda, a gente era responsável por pesquisa de tendências também. Então, dentro do núcleo de pesquisa, não sei se todo mundo sabe, mas a Renner se divide em lifestyles. O que são lifestyles? É eu entender o estilo de vida de diferentes pessoas, né, de diferentes grupos de pessoas, e quanto mais eu entendo desse grupo de pessoas, melhor eu consigo servi-la através de coleções. Então, dentro do núcleo, a gente dá o direcionamento estético inicial para todas as marcas da Renner. Então, acabei me envolvendo também com infantil, com masculino, né, claro, obviamente, com os femininos. E foi durante essa minha passagem pelo núcleo de pesquisa, durante esses 3 anos, que veio para a gente um desafio
que era como é que a gente mensura tendências, né? Porque quando a gente está falando de moda, por exemplo, o que acontece na moda? A gente fala que uma tendência está mais forte do que no ano passado. O vermelho está crescendo, tá? Mas está crescendo como? Então isso sempre foi um desafio, por exemplo, entre o time de estilo e o time comercial, de como é que eu passo uma informação mais assertiva, porque o time comercial me dizia assim, tá mais forte, mas quanto eu compro? É muito mais que no ano passado, por exemplo, e muitas vezes eu não sabia dizer, eu tinha o meu feeling, né? E eu, claro, não era só meu, porque eu trabalhava com uma equipe de pesquisadores. Então tá, como é que a gente mensura tendências, né? Então esse foi um desafio que a gente começou em 2022, para a gente poder passar uma assertividade, porque claro que tem o conhecimento de cada um, e é extremamente relevante o conhecimento de cada um. Quando eu estava ali no núcleo de pesquisa, imagina que a Renner tem mais de 400 lojas espalhadas, principalmente pelo Brasil, mas Brasil, Argentina, Uruguai. Então, como é que a gente também conhece melhor o cliente de cada uma dessas regiões? Então, a gente fez uma expansão do núcleo de pesquisa, onde diferentes pesquisadores de diferentes cidades do Brasil estavam lá representando para trazer o que faz sentido para aquela região. E depois, no ano seguinte, a gente expandiu para fora do Brasil também, porque se a gente está falando de tendência de moda, quais são as principais cidades da moda no mundo que pode estar nos munindo de informações. Então, nesse olhar um pouco mais globalizado, a gente tinha, digamos, muito conhecimento, mas mesmo assim nos faltava essa questão de mensuração. Foi aí que eu comecei a me envolver com a diretoria de dados, para a gente criar uma ferramenta que no ano passado ganhou um case de inovação na Renner, e foi reconhecida, e foi o que levou a Renner para diversos locais de fala, né? Que é uma ferramenta que a gente criou internamente. O que a gente faz? A gente tem... Imagina que hoje a gente tem 200 mil fontes de informação, e eu imagino que quem trabalha aqui com desenvolvimento é um super desafio de olhar todas essas fontes de informação e saber o que é mais relevante, conseguir compilar toda essa informação e colocar só num lugar e dizer o que realmente importa mais, o que vai estourar mais rápido do que outras coisas, né? Então, essa ferramenta que a gente criou dentro do núcleo de pesquisa, junto com a diretoria de dados, foi para mensurar o que está crescendo em relação ao ano passado e o que está crescendo em relação ao mês passado. Porque quando eu olho dessa forma, eu consigo dizer se algo é sazonal ou não. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que brancos vende muito mais no Brasil em novembro, dezembro, até porque a gente tem um final de ano que, né, grande parte do brasileiro usa brancos, mas isso é uma tendência sazonal. E como é que eu sei que o branco está mais forte esse ano do que estava em relação ao ano passado? Estou dando um exemplo de brancos, mas pode ser blazer, pode ser linho, pode ser tricoline. Foi aí que a gente começou a trabalhar bem juntos, né? E no começo desse ano, então, veio a oportunidade de eu ir para a diretoria de dados. Então, a gente chama isso de job rotation. Não sei se vocês têm isso dentro das fábricas de vocês, mas job rotation é quando tu tem um cargo dentro da empresa e tu vai por um período limitado, né? O meu, no caso, meu job rotation será de 1 ano a princípio, porque eu estou grávida, então talvez seja um pouquinho menos, mas tu vai por 1 ano para tal área. Para quê? Para tu levar todo o teu conhecimento para aquela área, aprender também daquela área, e quando tu volta, tu também consegue incentivar e fomentar inovações no teu antigo departamento, ou o que seja, trazendo aquele conhecimento que tu tem. Então, eu estou em job rotation na área de dados. Na área de dados, eu sou responsável por analytics e insights de dados, então envolve toda a inteligência artificial que a gente utiliza para toda a diretoria de produto, e daí não é única exclusivamente de tendências, e sim, quando eu falo de sortimento, forecast de venda, abastecimento de loja, entre outras coisas, e logística. Então, toda a malha logística, além de operação do CD, o time fica comigo. Então, mais ou menos é isso, assim, só para dar um overviewzinho de onde estamos. E daí, o que acontece? Quando eu fui, imagina uma pessoa que trabalha 20 anos com moda e vai parar na área de dados. Hoje eu faço parte da diretoria de TI, né? Vieram me perguntar assim, o que tu está fazendo em dados? O que é isso? Sabe? Como é que tu foi parar aí? E eu comecei a me dar conta que as pessoas não tinham conhecimento do que é exatamente o uso de dados na indústria da moda, né? Então, eu sempre começo com essa pergunta, tá, mas o que tu pensa que eu faço hoje em dia? O que é a utilização de dados na moda, no teu ponto de vista? E fui escutando vários insights. O que vem?
Primeira coisa que as pessoas me falam é assim, é sobre personalização, eu consegui entregar um produto mais assertivo, por exemplo, para o cliente, eu consegui fazer uma curadoria melhor no e-commerce para atingir aquele cliente, eu consegui mandar um melhor e-mail marketing, porque eu sei quem é aquele cliente, super bem, é isso, é uma das coisas. Segundo ponto que vem, acho que isso aqui, rastreabilidade, vocês devem estar, acredito, bem familiarizados com esse termo, que desde 2016, 2017, por ali, quando a gente começou a falar mais em ESG e sustentabilidade, no caso, em diversos setores, é um termo que a gente utiliza bastante, então, rastreabilidade, que como é que a gente utiliza dados para rastrear a origem das nossas matérias-primas, além de garantir o uso correto, os processos corretos dentro dos nossos fornecedores. Então, a rastreabilidade é também uma parte que a gente se envolve. E, obviamente, não sei se vocês viram essa foto aqui, mas acho que foi no ano passado, ela bombou demais. Todo mundo ficou confuso, é verdade, não é verdade? O Papa está usando uma jaqueta pufa, que a gente chama, né? Será que isso é verdade? E é o uso de inteligência artificial generativa, porque inteligência artificial generativa, não sei se todo mundo também é familiarizado com isso ou não, não é única e exclusivamente o ChatGPT. ChatGPT, sim, é uma IA generativa de linguagem, de fala, mas também tem para produção de vídeo, produção de imagens, e isso aqui foi gerado através de inteligência artificial. Então, como que a gente utiliza dados para criar uma inteligência artificial? A base de inteligência artificial são dados. Se tu não tem dados, não existe inteligência artificial. A inteligência artificial depende de dados para tu poder criar soluções. Então, esse é outro exemplo que me falaram, eu acho que IA generativa é o que tu vai fazer. Eu falei, é um médio prazo talvez seja. Não ainda, mas beleza. O que a gente viu no cenário atual, quando a gente está falando, então, de Renner? A gente viu uma mudança de comportamento muito forte por parte do consumidor. Por quê? Porque a gente teve ali, principalmente pós-pandemia, então acho que já vinha de antes, mas se a gente vai pegar a pandemia, ela foi um divisor de águas, porque grande parte do nosso público foi para os canais digitais. Então, antes o nosso e-commerce, por exemplo, ele representava em média 6% da nossa venda, pós-pandemia ele representa quase 20% das nossas vendas. Então, não sei como é que é para vocês, mas para a gente deu um salto nisso tudo. Teve a questão, que a gente não tem como dizer que não, dos novos entrantes, que são os nativos digitais. Então, tem aí uma Shein, tem uma Temu, tem uma Shopee, etc. e tal, mexendo com o comportamento do nosso consumidor, não único e exclusivamente por preço, e claro que preço é extremamente relevante, a gente não tem dúvida nenhuma disso, mas tem muito mais coisa além de preço, porque eles têm um mix de coleção gigantesco, que o consumidor, às vezes, está lá, se fala muito da gamificação dentro dos canais digitais, então tu pega ali uma galera jovem, que ganha cupom, faz isso, se tu comprar não sei o que, tu recebe aquilo. Então, é quase um incentivo instantâneo que essa geração, principalmente os mais novos, estão ali dentro e vivendo nesses canais digitais e, consequentemente, altera o comportamento do nosso consumidor. E, obviamente, uma maior conexão do digital com o físico, a gente chama isso de phygital, então essa mistura de físico com digital. Segundo ponto também, como é que a gente começou a agregar na imagem das empresas, identificando as principais tendências, porque, que nem eu falei da questão desses nativos digitais, não é único e exclusivamente sobre preço, mas também tem muito a questão de um sortimento infinito. Então, eles têm um sortimento gigantesco, que é um sortimento, todo mundo entende, assim, o número de peças, ou de SKUs, então, uma coleção gigantesca ali dentro, e que ainda por cima chega muito rápido. Por exemplo, então, vi a influenciadora tal usando, já tenho disponível ali nesses canais. Então, mudou a forma com que o cliente compra. Então, às vezes, a gente olha e desdenha algum novo entrante, acha que é só isso, mas o que tem para a gente aprender com eles? Porque eles mudaram um comportamento que a gente acredita que também é um comportamento sem volta. Então, o que a gente pode aprender com esses e adaptar para o nosso negócio? Oferecer produtos de moda identificados como tendências também e testar e aprender com os insights, porque se a gente se achou em algum momento o dono da razão,
Cara, não é bem assim, entendeu? Tem muita gente boa aí trabalhando. Então, como é que a gente utiliza mais dados e fatos para decidir as nossas ações, né? As oportunidades que a gente está falando, né? Teve uma pessoa, logo que eu fui para dados, uma pessoa me falou em inglês, né, assim, in God we trust, everybody else must bring data. O que significa isso? Em Deus nós acreditamos, todos os outros têm que trazer dados. Então, é um lema lá dentro da Renner, porque assim, quando tu pega de que ano será ali um Waze, por exemplo, né, um Google Maps? Deve ser de 2014, eu não tenho muita ideia. Se tu perguntasse para um motorista de táxi se ele queria um mapa digital ali para ele ia dizer que não precisava, porque ele sabia onde ele tinha que ir, ele tinha um mapa da cidade, porque ele tinha muita experiência. Hoje, qual é o motorista que não utiliza aquilo para facilitar a vida, né? Então, a gente está vivendo essa barreira de quebrar que o conhecimento não pode ser agregado único e exclusivamente porque a pessoa tem muitos anos de experiência. Como é que a gente usa todos esses anos de experiência, né, para agregar valor? Então, até retomando assim, o porquê que eu fui parar na área de dados, quando eu conversei lá com a diretora, eu falei, olha, Leila, tu tem completa noção que eu não sou uma pessoa técnica e que eu não sei fazer algoritmo, modelo, né, e etc. e tal. Ela falou, a única coisa que eu não preciso nesse time, nesse momento, é uma pessoa técnica, porque o meu time é extremamente técnico e eu preciso uma pessoa que entenda do negócio para vir aqui me dizer os desafios, me dizer quais são as premissas e a gente tirar melhores insights de um time técnico. Então, é essa junção, né, de diferentes conhecimentos que vai nos levar para frente, não fazer sempre tudo do jeito que a gente fez até hoje. E, por último, e não menos importante, a Renner é super focada em encantar o cliente. Então, a gente foca muito em encantar o cliente no momento certo, no lugar certo, porque não adianta tu identificar uma tendência se até tu botar um produto, né, para estar disponível aí para venda, demorou quanto tempo? Então, tu já perdeu a onda, né? Tu já perdeu o momento. Disponíveis para o cliente no menor tempo possível do e-commerce. A gente viu que a gente estava utilizando o nosso e-commerce, por exemplo, de uma forma extremamente limitada e única e exclusivamente como um canal de venda. Mas e que mais o e-commerce pode nos dar? Hoje a gente está aprendendo ainda, né? A gente tem um caminho ainda a trilhar, mas a gente está aprendendo muito a lidar com o nosso e-commerce. Por exemplo, conversão. O que é conversão? O cara foi lá, gostou, clicou, olhou, muitas vezes botou no carrinho e não executou a compra. Gente, mas por quê? O cara já mostrou a jornada dele foi, mas não teve a conversão final. Número de cliques. Ah, esse produto é interessante ou não. Quando eu vejo, tem, sei lá, 200 milhões de cliques numa peça, mas não tem venda. O que está acontecendo? Será que é preço, por exemplo, sabe? Então, são outras métricas, né, que a gente começa a utilizar, que a gente não utilizava atrás, porque a gente não olhava o e-commerce como um complemento do nosso negócio, e sim, único e exclusivamente como um canal de vendas. E, por último, desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. Eu vou entrar bastante nesse ponto aqui. A Renner é uma empresa focada em uma moda mais responsável. A gente não fala em moda sustentável, a gente fala uma moda mais responsável. E, querendo ou não, uma produção certeira, tu produzir o que realmente o cliente quer comprar, é o primeiro passo para tu ser mais sustentável. Porque de nada adianta tu produzir, né, com a matéria-prima que é a mais correta e, no fim das contas, o cliente não querer comprar e tu ter aquela produção toda encalhada. Então, a venda correta, assertiva, também é uma forma de sustentabilidade. E daí, quando a gente entra aqui no ciclo de vida de desenvolvimento do produto, né? Peguei as principais etapas, tá? Isso aqui não é exaustivo, acho que tem muito mais coisa sendo feita. E claro que se a gente for entrar, tem outras etapas ali, mas eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que a gente está fazendo que realmente a gente está vendo mexer o ponteiro e mexer a forma com que a gente está trabalhando, tá? Então, começa ali captura e monitoramento de tendências, desenvolvimento de coleção, produção e distribuição, conformidade, que entra toda essa parte de sustentabilidade, comunicação, personalização em canais digitais e análise de venda. Quando eu vou para a primeira, lá, ó, captura e monitoramento de tendências. Então, exemplos de coisas que a gente está fazendo e que realmente está mudando a nossa forma. A gente costumava ver que um produto específico está funcionando, por exemplo. Com a utilização de dados, a gente consegue quebrar
por atributo. Então, a gente não olha mais se um produto vendeu ou não vendeu, se um produto está crescendo em redes sociais ou não está crescendo em redes sociais. A gente consegue quebrar por atributo. O que eu quero dizer com isso? A gola V está crescendo mais do que a gola redonda, por exemplo, né? Então, transformando no... Eu não tenho muito linguajar de calçados, né? Mas o cabedal... Cabedal? De tal jeito, vende mais do que de outro jeito. Com velcro em cima, vende mais do que com cadarço em cima. Por exemplo, né? Então, a gente começa a quebrar todas as tendências por atributo e não necessariamente no final eu vou chegar no produto específico, e sim numa junção de atributos que faz com que o cliente se interesse mais por uma coisa do que outra. Então, atributo, exemplos de atributo: cor, estampa, categoria, comprimento de manga, comprimento de vestido, matéria-prima. Então, eu posso ter essa análise de dizer, cara, couro está crescendo muito mais do que emborrachados, por exemplo, cadarço mais do que velcro, não sei o que é mais que aquilo, pego esses atributos e entrego isso pronto para meu time de estilo, e o time de estilo desenvolve uma coleção bem mais coerente com o que o cliente tem buscado, né? Segundo ponto, mercado, benches e concorrentes. Então, hoje a gente monitora todos os nossos benches nacionais e internacionais ao mesmo tempo, e, obviamente, os nossos concorrentes diretos, né, para saber quais são as oportunidades que eles estão oferecendo para o nosso cliente que a gente não está. A gente sempre fez isso, claro que a gente sempre fez isso, mas com o uso de dados. Depois eu vou trazer um número ali, mas já vou adiantar para vocês. Hoje a gente monitora mais de 900 marcas simultaneamente e diariamente. Então, quando eu falei da ferramenta, por exemplo, que a gente criou dentro da Renner, todos os dias ela é atualizada instantaneamente. Eu não preciso... Eu coloquei lá as fontes de informação que vêm de redes sociais e vêm de todos esses crawlers de mercado. O que são crawlers? Aquele robozinho que fica lá no site dos outros, vendo todo tipo de movimento que o concorrente, que o bench faz, e eu compilo tudo isso e entrego de forma mensurada para os times poderem estar usando essas ferramentas. Imagina tu olhar 900 marcas todos os dias, cara, não tem como. É humanamente impossível, mas vem como um complemento. Então, análise de redes sociais e comportamento de consumo, além de tendência, a gente olha muito para o comportamento de consumo. Então, por exemplo, quando a gente olha para TikTok, tá, a gente tem hoje um tipo de análise que diz assim, a cliente que mais se interessa por moda, busca também conteúdo de culinária, por exemplo, né? Ou a cliente que mais gosta de videozinhos ali que fazem a pessoa rir, é a pessoa que mais olha produtos para pet. Exemplo, tá? Bem bobos produtos. Mas o que eu quero dizer com isso? No momento que eu entendo os interesses da minha cliente, eu consigo posicionar a minha comunicação, os meus produtos, o direcionamento que eu vou dar na minha coleção de acordo com o interesse dela, porque não é mais empírico, né? Não é eu acho que ela gosta disso. Ela está me dizendo, de alguma forma, que ela gosta mais disso ou daquilo. Então, a gente olha essa análise profunda. Oi? E, por último, a avaliação da velocidade e força das tendências, que o que é a velocidade e força das tendências? Eu consigo dizer se uma tendência está crescendo mais rápido do que outra. E quando eu falo de tendência, né, muitas vezes a gente pensa que é a ponta da pirâmide, aquele sapato que tem brilho, por exemplo, que é super, ultra, mega iluminado. Mas tendência, ela é tudo que está crescendo, ou também ela é o que está diminuindo. E, às vezes, a gente esquece de falar sobre isso, né? Então, quando eu levo para o time, eu levo, inclusive, pessoal, calça jeans está diminuindo. Calça jeans é um produto fashion? Não, não é um produto fashion. Eu falo de tendências de consumo. Só para a gente também não ficar confundindo que tendência é única e exclusivamente aquilo que é fashion, mas não é. A gente está falando de tendência de comportamento de consumo. Então, consequentemente, a gente indica... sei lá, camiseta branca, decote V, é fashion? Não, não é fashion, é um produto mega básico. E eu indico, pessoal, isso aqui está crescendo mais do que a decote careca, por exemplo, né? Então, ou está decrescendo, que é o momento da gente tirar o pé do acelerador também. Quando eu vou para o segundo ponto, desenvolvimento de coleção. Então, hoje a gente está utilizando inteligência artificial para auxiliar o processo de desenvolvimento. Então, como é que eu utilizo, principalmente na base da pirâmide, porque a inteligência artificial, ela é
ensinada, né? Tu vai ensinando o que tu espera dela, como é que tu ensina, mostrando inúmeras vezes um produto para ela entender que aquilo, por exemplo, é um vestido. Por exemplo, né? Então, eu exponho a inteligência artificial inúmeras vezes e mostro vestido, 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 vestido. Quando a inteligência artificial vê um vestido, ela vai me dizer vestido. Entendeu? É dessa forma que a gente vai ensinando a inteligência artificial. O que acontece? Eu consigo utilizar isso para a minha base da pirâmide. O que é a base da pirâmide? Produtos mais comerciais, produtos que já foram vistos. Ela serve para tudo? Ela não serve para tudo, porque a inteligência artificial ela não consegue criar produtos autorais, porque ela não foi exposta àquilo. Se ela está ali criando produtos autorais, ela já foi ensinada, consequentemente, aquilo não é novo. Então, não é para tudo que isso serve, a gente tem que entender onde cada uso de dados ou de inteligência artificial, para que parte do processo isso serve, porque se a gente acha que é simplesmente desdobrar para tudo, não vai servir, né? Segundo ponto, no desenvolvimento de coleção, indicação de melhor sortimento de loja, por loja de acordo com o cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente, imagina assim, mais de 400 lojas, né? Vamos pegar só Brasil, mais de 400 lojas. Como é que eu vou, humanamente, olhar loja a loja e dizer qual é o mix de coleção ideal para essa loja aqui? Às vezes, por exemplo, em São Paulo, eu tenho loja no JK, né, um shopping extremamente elitizado, e eu tenho loja no Eldorado, que é um lugar mais centro comercial e etc. e tal. Como é que eu vou humanamente decidir qual é o mix de coleção, sendo que a gente tem, sei lá, 400 peças por coleção por marca, né? Quais são exatamente as peças que eu vou mandar para aquela loja? E isso dado hoje nos entrega pronto, nos dizendo, ó, isso tu manda mais, isso tu manda menos, não só de peças, mas também de grade. Então, como eu tenho todo esse histórico, eu faço uma avaliação, tanto do ano passado, obviamente, da venda do ano passado, do clima, desse período, quanto eu faço um forecast. O que é o forecast? Eu consegui fazer uma predição de quanto isso aqui está vendendo esse ano para dizer se está melhor ou pior do que no ano passado. Consequentemente, eu faço hoje em dia uma personalização de grade. Grade é o tamanho, né? Grade, todo mundo entendido? Então, imagina assim, olha, vamos pegar um exemplo. Vocês têm uma loja no Nordeste e uma loja no Sul. Quando tu manda uma grade completa, tu ia mandar dois... como é que... Eu ia falar PMG, mas me fala... Qual? 2, 34... 5,36. Vocês sabem mais que eu. 2,34, 5,35, 6,36 e assim por diante. Para o Nordeste e para o Sul do país, mesma coisa. O que a gente faz hoje com o uso de dados? A gente conseguiu ter clareza qual é a grade que vende em cada uma das lojas. Então, para o Nordeste, ao invés de mandar os 2,34, eu descobri, isso é um fato verdadeiro, eu descobri não, né? O time descobriu, isso é um fato verdadeiro, que no Nordeste, por exemplo, a gente vende mais tamanhos P's, e no sul do país, a gente vende mais tamanhos G's. Porque, imagina assim, Brasil, país continental, além dos gostos serem diferentes, né, a nossa cultura é diferente. Se eu pegar, o pessoal do Sul veste muito mais cor neutra, o pessoal do Nordeste veste muito mais estamparia. No Sul, no verão, veste muito mais tecido plano, no Nordeste vende muito mais malha. Exemplo, tá? Não é só o gosto, o corpo das pessoas são diferentes, o tamanho das pessoas são diferentes. Então, fato verdadeiro, o que a gente fez? Descobriu loja a loja qual é a grade ideal que vai me trazer a maior rentabilidade. Então, tem uma loja no Nordeste que eu mando 6 tamanhos 34, 6 tamanhos 35, 5 tamanhos 36, 2, 37, 1, 38. E nem mando 39, por exemplo, sabe? No Sul, o que eu faço? Não mando tamanho 34, ou mando um tamanho 34, e assim por diante. E a gente foi fazendo isso, imagina, para todos os produtos, para todas as marcas, para todas as lojas. Então, hoje a gente tem um mix muito mais assertivo e coerente, que além de gerar mais venda, a preço cheio, né? Porque no final da coleção tu acaba tendo que remarcar alguma coisa, e isso faz também com que o meu giro de coleção seja muito mais assertivo, porque no momento que eu acerto a grade, os números eles vão acabando mais juntos, digamos, não é assim, acabou o tamanho P,
acabou o tamanho M. Se eu sei a dimensão dos números, né, que eu preciso em cada loja, eles tendem a acabar muito mais juntos, né? O ciclo de vida deles é mais junto. E aqui, por último, compra automatizada de básicos. Então, isso é algo que a gente também está em implementação. Se eu já sei quantos produtos básicos vendem em cada uma das lojas do Brasil e o básico ele é repetitivo, eu não preciso de uma pessoa que vai lá e olha, e analisa, e reprograma, e conversa, e planeja, não sei o quê. O que eu faço? Começou a baixar meu estoque, eu já vou comprando automaticamente. Está sempre ali, né? Claro que tudo isso é pensado, né? Qual é o mínimo que eu quero manter em estoque, e eu mantenho aquele estoque sempre calibrado para garantir que todas as lojas do Brasil tenham. Ali botei um exemplo de um vestido, isso foi real, né? Então, uma das tendências era vestido balonê. Tá, quando a gente foi analisar, vestido balonê era a tendência macro. Só que daí a gente cruzou com os atributos que nem eu disse para vocês. Então, no norte, no nordeste, o que mais indicava de vestido de atributo? Tricoline, cores claras. Para o sul, o que mais indicava? Para o sudeste, o que mais indicava? Tomara que caia, por exemplo, preto, né, cor neutra. E para o centro-oeste e para o sul, peças bicolores. Então, o que a gente fez? Uma mesma tendência, que era o vestido balonê, a gente desenvolveu de diferentes formas para a gente atender melhor o cliente de cada uma dessas regiões. Então, a gente deixa de olhar de forma única, exclusivamente massificada, para ter algo muito mais customizado. Quando eu chego em produção e distribuição, então, o foco é, obviamente, reduzir os desperdícios, eu minimizar o meu estoque, produzindo exatamente o necessário. Então, quando a gente estava falando ali, digamos assim, vamos pegar 1000 peças que a gente comprava de calçados. Vou tentar no calçados, tá, gente? Se eu me confundir, eu volto para o vestuário, que é meu chão. Mas, assim, 1000 peças de calçados que eu ia produzir de um único modelo, tá? Sobrava muito 34 e faltava tamanho 38, por exemplo. No momento em que eu redimensionei a minha grade, eu já entrego esse número no início do processo. Então, quando vai para o fornecedor, no caso a Renner é varejo, né? Então a gente depende, obviamente, de toda a nossa rede de fornecimento. Quando eu passo para o meu fornecedor, eu já passo. Tu vai produzir muito menos 38 e muito mais 34. E eu já passo a grade correta de acordo com o meu histórico de venda de grade via versus loja, né? Então, o nosso foco é a assertividade dessa coleção. A alocação mais efetiva com mix de coleção potencializado pelo modelo push and pull. Não sei se todo mundo sabe o que significa push and pull. Push and pull é uma forma de trabalho do qual a gente envia as nossas peças para o CD, né, para o nosso centro de distribuição. Digamos que chegou 100 peças lá. Eu distribuo 70 peças para as lojas e retenho 30 peças. 30% do meu pedido eu retenho. Conforme as lojas vão vendendo, a loja puxa o meu estoque que estava retido. Isso quer dizer, eu vou ter uma alocação muito mais assertiva e, em vez de já empurrar tudo para a loja, que é o que normalmente, né, a gente costumava fazer, de comprei 100 peças, já distribuir, eu retenho parte e quem vendeu vai receber mais e daí sim o cliente está me dizendo o que ele quer comprar. Isso é o modelo push and pull que a gente tem trabalhado. E simulação de otimização do warehousing e malha logística, então isso é dentro do nosso CD. Para quem não sabe, a Renner tem um dos CDs mais inovadores e mais digitalizados de toda a América Latina, para vocês terem ideia. Até Mercado Livre foi fazer bench com a gente, sabe? Algo realmente diferenciado, do qual ele é 100% digitalizado e a gente consegue customizar o nosso CD de acordo com a estratégia do nosso negócio. Então, tem hora que a gente precisa que o CD seja mais produtivo, por exemplo, ou despache no menor tempo possível, época de Natal. Cara, eu não vou focar em rentabilidade do meu CD. Eu vou focar em despachar o maior número de peças para a loja, porque eu preciso fazer a venda. Tem outro momento em que eu preciso melhor produtividade, então eu consigo customizar toda a minha estratégia dentro do CD, de acordo com as estratégias da Renner. E, obviamente, né, não sei se vocês têm a parte de malha logística, mas fica ali comigo, a nossa malha logística é surreal, difícil de coordenar tudo isso, porque qual é o tipo de caminhão que eu preciso para cada região, qual é o tamanho do caminhão, qual é a frequência do caminhão, qual é o horário que cada loja pode receber
um caminhão, por exemplo, qual é o horário que o caminhão pode circular dentro das cidades e não pode circular dentro das cidades. Então, toda essa malha logística, ela só é possível a gente coordenar ela, né, com o uso de dados. Daí, dentro de conformidade, né? Na verdade, assim, ó, eu botei conformidade aqui, mas a verdade é que ele é transversal na Renner, né? Então, é desde o início do processo até o final, a gente fala muito em sustentabilidade, o time de sustentabilidade é super colado nos times da Renner. Então, a primeira coisa que eu trouxe, obviamente, é rastrear a cadeia produtiva para práticas mais éticas. O segundo ponto é que daí fica ali, junto com o time de dados, é como é que a gente desenvolve modelos preditivos que nos indiquem qualquer tipo de irregularidade nos processos. Então, na Renner, a gente trabalha com a BVTEX, né? Então, a BVTEX que regulariza todas as práticas em todos os nossos fornecedores para garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de trabalho, prática ilegal, né? Seja ela qual for. O que a gente fez internamente? Cara, não vamos nem deixar chegar na BVTEX. A gente desenvolveu modelos preditivos, né, com o uso de dados para indicar para o negócio que provavelmente está tendo algum trabalho irregular em algum fornecedor. Como que a gente fez isso? Por exemplo, um fornecedor costuma entregar 30 mil peças mês. De uma hora para outra, o cara começou a entregar 60 mil peças mês. Tá, mas como que ele conseguiu de uma hora para outra dobrar a produção dele? Quando a gente vai ver, ele está mandando para banca, né, que vocês chamam o terceirizado, né, o subcontratado. Ele contratou um monte de bancas que não estavam não tem a BVTEX, por exemplo. Então a gente faz esse modelo preditivo para a gente, né, indicar isso antes e garantir que todas as práticas dos nossos fornecedores estão regulamentadas. E, por último, gestão e criação de indicadores para os compromissos públicos, comprovação dos compromissos públicos. O que é isso? A Renner, desde 2018, tem acordos, né, que a gente se compromete, que são os compromissos públicos. Obrigada. O primeiro ciclo foi de 2018 a 2021, que foi o primeiro ciclo que a gente se comprometeu. O que é isso? É a gente ajudar a fomentar práticas mais sustentáveis. E o que a gente vai reduzir, por exemplo? Então, hoje, por exemplo, nenhum algodão e viscose, né, 2 tipos de matérias-primas na Renner, pode ser vendido se não for certificado. Então, isso foi um compromisso público que a gente se comprometeu para termos práticas menos sustentáveis. Segundo ciclo agora é até 2030, então o mundo está comprometido em não poder aumentar mais do que 1,5 graus, né? Não sei quanto por dentro vocês são dos compromissos públicos mundiais, mas a Renner, como uma grande empresa, faz parte. Então, a gente tem toda essa mensuração de como é que a gente está com energia limpa, com toda essa malha logística muito mais ajustada para garantir que a gente não está tendo desperdício, toda a questão, obviamente, de matérias-primas e etc. e tal. Quando entra em comunicação, então, a primeira coisa, né, que eu falei um pouquinho antes, segmentação do cliente para uma comunicação mais assertiva. O que é isso? Eu tenho um cliente, por exemplo, que compra mais precinho. Eu tenho um cliente que se atrai mais por moda. E eu tenho um cliente que só aparece na Renner quando tem saldos. Exemplo, tá? Por que eu vou fazer uma comunicação, um e-mail marketing, qualquer tipo de push no aplicativo, por exemplo, para todo mundo igual? Então, hoje eu consigo dizer, para ela eu vou mandar quando entrar promoção, para essa eu vou mandar em lançamento de coleção, e para aquele ali eu vou mandar os produtos mais básicos com poder aquisitivo mais de acordo com o que ele está acostumado a pagar. Então, não é só isso, né, obviamente. Então, quando eu falo de segmentar o meu cliente, eu consigo, inclusive, se eu entrar no aplicativo e outra pessoa do norte entrar no aplicativo, a gente vai ver carinhas de aplicativo diferente um do outro. Porque, para mim, que moro no sul e está chovendo, vai vir um monte de casacos, por exemplo, e para o cara que mora no norte e está 45 graus, ele vai receber regata, sei lá o quê, sabe? Então, isso é uma forma de segmentar para ter uma comunicação assertiva. Outro ponto, engajamento nas diferentes redes sociais de acordo com o público. Então, não sei em quais redes sociais vocês costumam atuar, né? Na Renner, a gente olha muito para, obviamente, Instagram,
TikTok e X, né, o antigo Twitter, e Facebook, obviamente, né, mas essas 3 redes sociais a gente olha muito. E o que acontece? O público do Instagram não é o mesmo do TikTok, é muito diferente. Então, só como curiosidade, né, o do Instagram normalmente é uma mulher um pouco mais velha, né, dos 30 mais ou menos, por aí, do TikTok é um pouco mais jovem, até aí nenhuma novidade. O que volta e meia a gente faz? O que causa engajamento para uma mulher de 30? Volta e meia, no meio das fotos, a gente bota foto de criança, bomba. Gente, está caindo engajamento, foto de criança, bomba de novo. TikTok já é bem diferente, se bota foto de criança, não engaja em nada. O que eu faço? Eu faço um vídeo engraçadinho. Hoje a gente tem estudo, e até me perguntaram, se vocês não podam a criatividade, eu falei, olha, a informação está ali, a gente pode usar ou não usar. Hoje eu tenho um tipo de informação que eu consigo dizer que vídeos que no segundo 13, por exemplo, não me lembro se é exatamente esse segundo, se a pessoa ri no segundo 13, causa mais engajamento do que se ela ri no segundo 3, por exemplo, sabe? Então, é um tipo de informação que a gente entrega para o time de marketing, para eles usarem ou não usarem, porque eu não estou dizendo que aquilo é uma obrigação. O time de dados, no caso, ele não tem o cheque na mão. Tá? A gente não assina nenhum cheque. O que a gente faz? A gente te mune, tu precisa nos dizer os teus desafios e eu vou te munir o máximo possível com muitos insights e tu vai decidir o que é melhor para o teu cliente. Então, a gente não assina, né? Quem assina é o negócio, é sempre o negócio que decide, mas é muito melhor eu decidir com dados e fatos, né, de forma mensurada, do que eu seguir no achismo. E exposição de produtos em loja, aumentando o desejo de compra. Então, um exemplo, eu trabalhei numa marca Glamour, dentro da Renner. A marca Glamour, a gente queria ver o que mais essa mulher compra. O que a gente descobriu? Que a marca que ela mais comprava era acessórios. O que a gente fez? Falou com a arquitetura. O pessoal de arquitetura mudou o layout de loja para botar a marca Glamour do lado da marca de acessórios. Conversamos com o VM, Visual Merchandising, né, o pessoal que monta os looks em loja, que todos os looks, todos os manequins da Renner tinham que ter acessórios, no caso que fossem Glamour, com acessórios, e a venda de ambos os negócios disparou. Por quê? Porque eu facilitei a compra do meu cliente, eu facilitei que ele se encontrasse essa jornada do cliente, eu facilitei isso para ele. E isso veio como? Utilizando o cruzamento de dados. Quem mais compra isso, compra mais o quê? Claro que assim, eu estou falando N exemplos, tá, pessoal? De uso de dados dentro da Renner. Imagina que, né, a gente tem noção da potência que somos, então são 17 milhões de clientes ativos. Então, a gente tem um banco de dados enorme para ser utilizado, que está todo dia ali, né, interagindo com a gente. Mas a gente compra muita informação também. Então, a gente compra, por exemplo, informação de onde mais o cliente está indo, por exemplo. A gente compra informação de pesquisa de mercado, de preços, por exemplo. Como é que está a precificação dos meus concorrentes? E tudo isso eu vou botando, né, no meu banco de dados, que a gente chama de Data Lake, para a gente poder depois fazer essas avaliações e tirar os melhores insights. Mas eu só quero trazer um dimensionamento, porque dados não é só utilizado para grandes empresas. Quanto mais dados tu tem, melhor é a tua decisão, né? Porque tu consegue ver um histórico e tu tem um embasamento para te ajudar a decidir. Depois, quando a gente fala de personalização dos canais digitais, quando pensa em canais digitais, normalmente o pessoal pensa e-commerce ou aplicativo. Mas hoje a gente considera, por exemplo, as influenciadoras, que são as squads, né, de influenciadoras, por exemplo, é um canal digital. Para vocês terem ideia, a nossa squad de influenciadoras vende mais do que 100 lojas da Renner. Imagina o poder dessas influenciadoras. Tem uma mulher que é específica lá, ela vende tanto, que dizem na Renner, tá? Eu não sou do marketing, tá? Então eu posso estar falando algum número equivocado, mas diz na Renner que ela tira mais de R$500 mil por mês, só de venda que ela faz através da Renner, né? Porque ela ganha um percentual de venda. Então, se a gente não olhar isso como mais uma possibilidade de um canal,
a gente está perdendo informação. O que a gente tem feito, por exemplo, com as squads de influenciadoras? A gente chama elas na Renner, a gente conversa com elas, explica a coleção em primeira mão, manda, obviamente, as peças e explica as tendências para elas, porque se a gente não entender que essas pessoas é um super canal de venda, eu acho que é mais do que um canal de venda, é um canal de informação confiável para o público. Porque hoje, como tem tanta fonte de informação, o cliente também não acredita mais muito nas empresas, sabe? Tipo, tá, todo mundo quer me vender alguma coisa, mas daí ele encontra uma influenciadora, putz, que tem o corpo dele, né? Que isso é super importante, porque normalmente o que tu vê ali na indústria da moda? Mais pessoas, né, magras, toda aquela coisa que a gente está questionando bastante. O que o cara vê? Ah, eu vi ali uma mulher que tem o corpo exatamente que nem o meu, tem um gosto similar com o meu. Cara, eu vou comprar o que a empresa está me dizendo, ou vou comprar o que essa menina está postando, que eu já vi nela que fica super bem. Então, se a gente não começar a entender isso como um canal de venda, a gente vai estar perdendo, né? Outro ponto, parcerias com outras empresas também. Então, como é que a gente faz essa parceria? Hoje a gente tem parceria com Visa, por exemplo, ou com, como é que é, a Latam Pass, por exemplo. Então, entro através da Latam Pass e quando vejo, estou sendo impactada por coisas da rede. Então, a gente utiliza o banco de dados de clientes de outras empresas, né, para a gente atingir esses clientes. A gente não tem acesso à informação desses clientes, tá? Porque isso é algo muito sigiloso de todas as empresas, né? Eu esqueci a pessoa que estava aqui. Estava exatamente falando sobre segurança da informação, o uso de dados de cliente é algo assim, ó, que a gente tem muito cuidado. Quando a gente faz com outras empresas, obviamente eles não nos entregam o banco de dados deles de cliente, mas eles impactam os clientes deles com os nossos produtos, né? Então é mais uma via. E obviamente marketplaces, né? Então onde é que a gente pode estar vendendo além do nosso. Recomendação de produtos complementando look ou produtos similares. Então, o que é isso? Entrei ali nesse blazer, por exemplo, né? Embaixo tem combine com, né? Ou você pode gostar de, e daí ali, se eu entendo quem é, se o cliente está logado, e eu entendo quem é esse cliente, eu já faço uma recomendação muito mais assertiva para ter chance dele comprar coisas que faz sentido para ele. Porque, por exemplo, se eu coloquei ali, combina com, e daí faz de conta para mim, né? Bota um monte de peça estampada, eu não sou uma pessoa que usa estampado. Cara, eu vou passar batido, não vou nem olhar. Ah, mas combina com a saia, não sei o quê. Para lá, gostei disso. E daí, tu entra naquele eterno... Não sei se homem passa por isso, eu sei que normalmente mulher passa por isso. Quando tu vê, tu tá lá olhando fivelinha de cabelo que tu não sabe nem como tu chegou naquilo, né? E é muito por uma recomendação assertiva. Acho que a Amazon é, né, tipo, perita em fazer esse tipo de coisa. Determinação de localização dos conteúdos de acordo com o perfil do cliente. Então, eu falei um pouquinho antes de estou no norte ou estou no sul, sou impactado de forma diferente, mas, inclusive... como se fosse assim, ó, as bolinhas ali que tem dentro do aplicativo, eu posso botar para uma pessoa assistir primeiro o que é tendência de moda e para outra pessoa o que é saldo. Então, até a localização das coisas dentro dos aplicativos e sites eu consigo movimentar. E, por último, não menos importante, enriquecimento de cadastro de produtos de acordo com a busca de clientes. O que é isso? Como é que eu enriqueço o meu cadastro, a descrição da peça para o cliente se encontrar? Quando ele vai num site, quando ele vai num marketplace. Eu vi uma palestra, inclusive, do iFood, que eles colocaram inteligência artificial, olha só, tá, que sacada, para descrever fotos de alimentos. Então, o que acontecia? Eu era lá a Mamma Mia, né, que eu sei, me levaram para jantar aqui ontem na Mamma Mia. Eu sou Mamma Mia, mandei ali as minhas fotos das pizzas para vender no iFood e falei, pizza de alcachofra com queijo, faz de conta. O que o iFood fez? Ele colocou, não sei se foi no ChatGPT ou não, mas eu sei que ele usou inteligência artificial para descrição de fotos e melhorou o cadastro, que é o que tu lê ali. Então, diz assim, deliciosa pizza de coração de alcachofra com queijo derretido, não sei o quê. Eu quero comer essa, não quero comer aquela de queijo com sei lá o quê, sabe? Então, é um exemplo de como é que tu enriquece o teu cadastro para ser a forma que o teu cliente
vai buscar o produto. Então, não é assim, eu vou botar aqui os atributos que normalmente a produção entenda. Né? E a gente já sofreu com isso ali muito no passado, porque cada marca, falava t-shirt. Tá, mas quem disse que o cliente entende o que é t-shirt? E ia para o nosso site como t-shirt, para vocês terem ideia. Daí, como é que o cliente real lê? O cliente real lê camiseta. Então, é só um exemplo bobo, assim, mas entre isso tem N exemplos de enriquecimento de cadastro que, se a gente não está ligado nisso, até se tu vai vender num outro marketplace, por exemplo, eu não sei se alguém... Eu sei que algumas... Eu visitei 3 empresas hoje, né? Então, algumas delas me falaram que estão vendendo em marketplaces. Não sei se é vocês que fazem a descrição dos produtos de vocês, mas até isso a gente pode estar melhorando com o uso de inteligência artificial, por exemplo, para a descrição de peças, né? E, por último, análise de venda. Então, analisar o desempenho para entender se é necessário tomar uma decisão de acordo com o padrão de venda identificado. O que eu quero dizer com isso? Vendi um negócio, eu recompro? Vale a pena eu recomprar? Tá, mas indicou que vendeu para caramba. Só que, ao mesmo tempo, eu cruzo lá com a curva de tendência e aquilo está decrescendo. Isso já aconteceu com a gente. Era uma tendência de calça listrada, fomos lá e falamos, compra para caramba. E não olhou que a curva da tendência estava decrescendo, foram lá e cacifaram e micou total. Isso aconteceu, por quê? Porque a gente não parou para analisar esse crescimento de tendências versus crescimento comercial. Outro ponto também, transferência entre lojas, né? Como é que eu entendo se numa região vendeu mais e numa região vendeu menos? Como é que eu faço essa melhor distribuição entre as coisas? Avaliar a necessidade de remarcações. E quando eu falo remarcação, não é só para baixo, é também para cima. Porque se eu estou entendendo o ciclo de vida do produto e ele está vendendo pra caramba na primeira semana, na segunda semana, e aquilo era para durar 12 semanas, por que eu vou deixar acabar e esperar e recomprar e etc e tal? Por que eu já não aproveito e marco para cima, né? Markup. Então, a gente coordena todo esse olhar de ciclo de vida de produto para entender qual é o giro que eu tenho para dizer, baixa para a gente vender mais rápido ou sobe preço porque isso aí está vendendo muito rápido, né? Então, isso é um tipo de olhar que a gente tem. E, obviamente, tudo isso para dizer que tudo isso está contemplado dentro de estratégia, porque eu estava falando até agora de processos, mas se eu não tenho definido, em primeiro lugar, o meu posicionamento, quem é o meu cliente, o que ele quer comprar, de nada vale tu fazer ações separadas uma da outra, porque tu não vai falar lé com cré. Então, assim, eu mego precifico baixinho porque eu estou competindo com os nativos digitais, por exemplo, né? Então, bota um precinho aqui, mas, ao mesmo tempo, quero botar muita qualidade aqui. E, ao mesmo tempo, eu quero não sei o quê. As coisas não fecham. Então, quem que é o cliente que tu está buscando, né? Então, conhecimento do cliente para a criação de estratégia. E depois da estratégia é que a gente cria as ações. As ações não podem vir antes da estratégia. Segundo ponto, posicionamento de mercado. Então, marca, mix de coleção, pirâmide, pricing. Quando eu falo de pricing, não é único e exclusivamente a remarcação, mas é como é que eu tenho um olhar de estratégia de precificação, porque como eu precifico, ele posiciona o meu produto no mercado. Se eu precificar muito baratinho, provavelmente o consumidor também vai te olhar como uma marca baratinha. Quero me posicionar como uma marca premium, então eu também tenho que entregar atributos que estejam coerentes com o meu preço. Mas não só isso, a gente olha toda uma questão de preço de concorrência, por exemplo, né? Então, como é que tu se posiciona perante a tua concorrência? A tua concorrência aumentou o preço. Será que vale a pena esse movimento? Não vale a pena esse movimento? Então, a gente está o tempo inteiro olhando para a concorrência para poder melhor precificar. E, por último, e não menos importante, forecast de venda e de peças loja a loja. O que é isso? A gente faz uma análise preditiva para dizer qual é a probabilidade de venda em cada uma das lojas do Brasil, em cada dia do ano. Então, isso é meta? Não, isso não é meta. Isso é legal a gente saber. Existe a meta e existe o forecast. O que o forecast faz? Ele me diz assim, loja do Rio de Janeiro, se tu não fizer nada, a tendência é tu vender 10 mil reais. Só que a meta era de 12 mil reais, por exemplo, né? O que acontece? O forecast dá sempre errado. Por quê? Porque o gerente da loja vai lá e faz ações para conseguir ficar acima do forecast.
Ótimo, perfeito. Eu estou te dizendo que se tu não fizer nada, é isso que vai acontecer. E se a pessoa não faz nada, normalmente é aquilo que vai acontecer. Mas a gente já se adianta, né? Por isso é análise preditiva, para a gente poder indicar como cada uma das lojas pode estar atuando para a gente conseguir vender mais. Um case de sucesso, porque falei, tá, mas beleza, o que tu faz com tudo isso na Renner, né? Então, peguei essa metodologia aqui de teste, tá? Isso foi uma das coisas que foi levada, por exemplo, no e-commerce Brasil. Como é que o uso de dados e inteligência artificial nos ajuda no desenvolvimento de coleção. Então, a gente criou essa metodologia, que é o que eu estava falando, que acabou me levando para a diretoria de dados. A gente captura tendências através de dados, que é isso que eu falei, que a gente desenvolveu essa plataforma. Tem toda uma parte de curadoria, porque não existe produto se não tem matéria-prima, né? Então, quem é o fornecedor que vai fazer, qual é o tecido que eu vou fazer, qual é o aviamento que eu vou fazer. Depois a gente desenvolve, então passa o pedido junto com o desenvolvimento, produz, vende, nos gera novos insights, porque o que são novos insights? Eu vendo só nos canais digitais, né? Nos canais online. O que acontece? Eu produzo bem pouquinho, produzo, sei lá, é que para vocês talvez não seja se é pouco ou muito, mas eu produzo lotes bem pequenos e coloco para vender isso aqui, único e exclusivamente nos meus canais digitais. Para quê? Para o cliente dizer se gostou ou se não gostou. Para o cliente comprar ou não comprar. Para eu saber que no Nordeste vendeu mais do que no Sudeste. Para eu dizer que o G vendeu mais do que o P. Então, o que eu faço? Lá por último, tem novos insights que me geram, né, ações para continuar. O que pode ser essas ações? Uma recompra, e daí eu vou comprar, realmente cacifar aqueles produtos e enviar para quem realmente quer receber. Ou, outro exemplo, não vendeu, eu já digo para a galera e falo, pessoal, isso aqui não está vendendo nada, sabe? Então, se tu tem algum produto parecido, tira o pé, né? Tipo, muda, porque isso aqui a gente testou e isso aqui não está vendendo. Então, todos esses insights, né, a gente começou pensando, tem que ser mega assertivo, vender pra caramba. O que a gente se deu conta? Até um insight negativo, ele é positivo. Porque se ele me impediu de desenvolver um produto errado, quanto eu deixei de gastar? Né? Então, teve até uma palestra que eu fiz falando sobre isso, me perguntaram, quanto que tu já ganhou nisso? Eu falei, eu não consigo mensurar quanto eu já ganhei, porque eu teria que botar na conta quanto eu deixei de perder. Né? Então, tu ter uma coleção muito mais assertiva é o que todo mundo quer, imagino eu. E tudo isso para complementar em 3 semanas. Então, desde a captura até a venda, passando por todos os processos, o nosso foco é fazer isso em 3 semanas, para vender para o cliente, para ele me dizer, gostei, não gostei, onde que gostei, e daí sim a gente recomprar. Aqui é só um videozinho de onde que encontra, né? Então, novidades, tu vai ali, lançamentos da semana, exclusivos web. Isso aqui é tudo o produto que a gente, né, fez através daquela ferramenta de captura e monitoramento de tendências através de dados. Esse é o exemplo do vestido, aquele que eu falei para vocês, né? Então, tudo isso está no site. Qual é o benefício dessa abordagem de testes? Né? Então, primeira coisa, a gente disponibiliza o produto do momento apenas em pequenas quantidades, isso é a primeira coisa. Segundo ponto, além de testar o produto em si, eu consigo testar novos processos, porque no momento em que eu me desafio, né? E quando chegou para mim, eu vou ser bem sincera, imagina eu trabalhando com moda, né, há quase 20 anos, chegam para mim e falam assim, tu tem que botar produto em loja em 3 semanas. Eu falei, impossível. Foi um cara de agilidade que veio falar comigo. Eu falei, tu não conhece a indústria, não tem como fazer, entendeu? Primeira coisa que eu falei para ele, ele falou, eu não estou te perguntando, eu estou te dizendo. Ele falou, repensa. Vai para casa, repensa, o que tu vai fazer de diferente? E no começo, de verdade, a gente achou que era impossível, até que a gente foi lá e fez. Olha a loucura, né? É para tudo? Não é para tudo. Tá? Tem muita coisa que não vai passar por esse processo, né? Hoje o Luciano, ali da Pampilha, me pergunta, vocês fazem, todas as peças da Renner passam por esse processo? Claro que não, porque a gente tem muita peça autoral, né? É criação, é coleção, então tem toda uma parte estética que não vai passar por isso, mas tem muitos dos produtos que vão passar por esse processo para a gente ter cada vez mais assertividade na coleção.
E outra coisa, né? A gente descobre, inclusive, novas funções, porque no momento em que eu preciso até novas funções e novas responsabilidades. Como é que a gente sempre atua na Renner? Como a gente é varejo, a gente não produz, né? Não confecciona as peças, a gente envia a peça, o cara faz a peça e nos envia uma piloto. A gente aprova, muda, não sei o quê, manda para o cara, ele refaz, não sei o quê, manda para a gente, né? Aquele não sei se vocês passam por isso, mas mais ou menos dessa forma. O que aconteceu? A gente escolheu alguns fornecedores para fazer teste com a gente. O cara está com a gente há tantos anos, por que eu tenho que aprovar? Ele tem uma modelista nota 1000. Por que eu estou aprovando todas as peças? Então, hoje, por exemplo, a gente tem fornecedores que a gente simplesmente não vê as peças. Eu mandei os insights para ele desenvolveu, me mandou uma foto, eu aprovei. Sabe, coisa que há 1 ano e meio atrás era impossível de se pensar. Mas, se eu queria chegar naquela velocidade de 3 semanas, eu tinha que pensar diferente. Terceiro ponto, possibilidade de análise de venda por atributo, né? Então, não é único exclusivamente vendeu isso ou vendeu aquilo. O que eu consigo ver nessa minha análise? Eu coloco todos os produtos quebrados por atributo. Então, eu vejo o que eles têm em comum. Então, não é só o tênis, vou pegar o da Plugit lá, que a botinha lá de unicórnio, por exemplo, que vendeu bem. Não é única e exclusivamente a botinha de unicórnio que vendeu bem. Eu consigo analisar que, olha, unicórnio em vários produtos vendeu bem. Eu consigo ver que rosa em vários produtos vendeu bem. Eu consigo ver que bota nem está vendendo bem. Tá, então por que eu consigo fazer? Sei lá, eu inventei, tá? Por favor, me perdoe. Ele não me deu nenhum insight de venda, tá? Mas eu consigo quebrar a venda por atributo. Consequentemente, eu consigo corrigir o que não está bem. Então, por exemplo, esse blazer aqui, eu vi que verde oliva, vendeu bem, ótimo, porque tem outros produtos, né? Tinha saia também, vendeu bem. Blazer, vendeu bem. Linho, vendeu bem. Tudo que era manga 3/4 não vendeu nada bem. O que eu vou fazer? Se eu pegasse só o insight do produto, talvez o produto não vendeu bem. Mas quando eu quebro por atributo, eu posso falar, gurias, façam esse blazer com manga longa. Entendeu? Porque manga longa e blazer vende. Então, eu vou corrigindo os meus produtos, repensando os atributos de acordo com o que o cliente está aceitando. O foco está no aprendizado, então, o que fazer e o que não fazer. Não é única e exclusivamente a tendência que está subindo, mas a tendência que está decrescendo, eu tenho que entender isso. E outliers, né, aqueles produtos que super se destacam, exige maior velocidade do negócio para a gente identificar e disponibilizar os produtos no timing certo. Então, não adianta nada eu viver de 3 semanas de pequenos lotes, se depois eu não consigo recomprar e botar isso nas lojas, tá? Então, aqui, só uns big numbers, assim, mais de 900 marcas que a gente monitora diariamente, simultaneamente. Hoje a gente identifica mais de 1.400 tendências todos os dias, né? Então, não é que todos os dias são 1.400 tendências novas, não é isso. Mas, quando eu vou misturando esses atributos, eu vou vendo o movimento das tendências de uma semana para outra, uma coisa cresceu, diminuiu. Eu tenho mais 9% de acesso nesses produtos do que os produtos normais. Então, isso é uma nova métrica que antes eu não conseguia ver, porque eu não tinha os canais digitais como uma fonte de informação, e hoje eu vejo que o cliente busca muitas mais vezes esses produtos do que, por exemplo, a mesma categoria, só que de produtos que não foram validados, tá? E é um ciclo de desenvolvimento de produtos 5 vezes mais rápido. E para continuar encantando, né, o que a gente espera do futuro? Primeira coisa, modelos preditivos de tendência e de demanda, porque hoje o que eu consigo fazer? Agora, bem assim, não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer esse ano, tomara que sim, mas não é só de flores que o mundo vive, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo dizer cresceu ou diminuiu uma tendência. O que a gente está trabalhando para fazer? A gente está trabalhando para ter um modelo preditivo de tendências que eu vou poder dizer, essa tendência está crescendo e ela vai atingir o seu ápice em novembro, por exemplo. Então, eu consigo dar um olhar para frente, porque eu estou vendo a curva de tendência subir numa velocidade exponencial ou decrescer numa velocidade exponencial, e eu consegui mensurar isso para frente.
Segundo ponto, utilização de IA generativa para complementar o desenvolvimento de peças, não só de peças, mas de estamparia também. Então, é algo que a gente tem desenvolvido lá dentro da Renner. Como é que a gente faz a coleção de forma digital através de prompts? Para quem não sabe, prompt é o textinho que tu bota ali no chat GPT, aquilo é o prompt, o comando que tu dá. Então, a gente fala hoje muito em os designers têm que entender da engenharia do prompt, é um novo skill, né? É uma nova habilidade que a gente vai ter que ter, porque cada vez mais vai ser um parceiro. Não sei se quem usa chat GPT aqui. Assim. Bastante gente também. Eu uso muito recorrente, eu pago ali, acho que me complementa em várias coisas, né? Então, eu vejo que é um futuro meio sem volta. Então, como é que a gente entende o melhor comando para tu depois ter o melhor retorno, né? Então, isso é algo que a gente tem trabalhado com os designers também, não só para produto, mas também estamparia. Então, por exemplo, eu quero uma estampa paisley, 5 cores, com um rapport 60 por 60 e que tenha tantos símbolos. Oi? O negócio faz, é surreal, entendeu? Depois, uma jornada hiper personalizada. Então, a gente falou primeiro de personalização, mas agora a gente está falando de hiperpersonalização. Olha a loucura, tá? Eu vi uma palestra com um cara, acho que semana passada, Eduardo Terra, tá? E ele escreveu até um livro, assim, até comprei, não li ainda, então não sei recomendar ou não, mas comprei o livro, que é Transformação Digital no Varejo, acho, ou Inteligência Artificial no Varejo, alguma coisa assim. E o que ele deu de exemplo? Ele falou que o Walmart, né, lançou o bot deles ali, o assistente de compras dele, porque o que acontece? Hoje tu entra num site e tu busca sapato social, por exemplo, né? Tênis infantil rosa. Já melhorou, mas, né, tu ainda escreve. O que ele falou que o Walmart desenvolveu? A pessoa coloca na busca, fala com o bot deles, dizendo assim, esse foi o exemplo que ele deu, tá? Jantar para 8 pessoas, sendo uma vegetariana, com o budget, né, com o orçamento máximo de tantos reais. O que o Walmart fez? Deu 2 opções de receitas que contemplassem as necessidades do cara, e daí ele escolheu, e quando ele escolheu a receita que ele queria, deu tudo aberto, os produtos que ele precisava, e o cara só compra. Não, tipo... Gente, é uma coisa assim, olha o futuro que a gente está falando, sabe? Então, a gente tem, né, conversado muito como é que isso se desdobra para a moda, por exemplo, né? Como é que esses bots vão estar ajudando? Qual é a roupa que eu uso para um festival de música que vai estar chovendo, mas ao mesmo tempo está 30 graus? Isso é um assistente de compra. Não sei se o número é real ou não. Eu estou fazendo até um curso de inteligência artificial na Endeavor, em São Paulo, e eles trouxeram um número que... porque é mega desafio, né, o assistente de compras, né, personal shopper, né, que a gente chama. Quando ele é muito evoluído, na Endeavor, né, que quem estava conduzindo era o Google até essa aula, eles falaram que a tua venda aumenta até 17%. Cara, tu sabe que é 17%? Eu não sei... Para a Renner, que é uma empresa extremamente consolidada, que 1% é tipo, vamos, né? Tipo, aquilo vai dar 1% a mais de venda, a gente se mata para fazer. Imagina tu ter 17% a mais de venda, sabe? Então, são números que a gente ainda não está acostumado a ver, porque é uma transformação tão disruptiva que não é seguir fazendo tudo do jeito que a gente já fez hoje, né? São coisas, claro que assim, não adianta a gente falar isso tudo se a gente não tem o feijão com arroz muito bem feito, né? Se a gente não tem toda a base da pirâmide, uma coleção pensada, estruturada, posicionada, o que adianta um personal shopper? A gente está falando lá da ponta da pirâmide, mas depois que tu já tem tudo isso, onde tu vai se lapidando para tu seguir inovando e seguir crescendo, né? Já falei do personal shopper e modelo de abastecimento loja a loja, então é algo que a gente tem trabalhando profundamente. Falei um pouquinho antes, questão de sortimento, não, de grades, né? Mas a gente está olhando também de sortimento, então como é que eu tenho, dentro de uma coleção, é claro que eu não vou fazer 400 coleções, de jeito nenhum, mas dentro de uma coleção com X modelos, como é que eu seleciono o melhor mix para cada uma dessas lojas? Então, além da grade, né, cada um dos produtos é algo que a gente tem trabalhado e aí 2025 é o nosso grande foco. 5 aprendizados para guardar. Basear
tomada de decisão, basear a tomada de decisão em dados e fatos, né? Então, não estou dizendo que tudo é verdadeiro, mas nos dá insumos para melhor decidir. Segundo ponto, o aprendizado é maior do que o acerto em todas as apostas, né? Então, até um caminho que me diz não vai por ali, é melhor do que eu não saber que aquele caminho não deveria ser trilhado. Então, a gente aprender com isso, né, e corrigir rapidamente. Processos bem consolidados e consistentes ainda têm potencial de evolução. Então, imagina, Renner, há quantos anos a gente trabalha com tudo isso que eu contei para vocês. Cara, se a gente ficar com um mindset fixo, né, e não um mindset de crescimento, a gente não vai se renovar. Né? A gente vai seguir, quando tu vê, tu vai estar estagnado, porque se a gente acha que todas essas que estão chegando aí estão fazendo sucesso único e exclusivamente por preço, não é verdade. Eles têm muitas coisas boas. E o que a gente tem para aprender com eles, mas também que faça sentido para o nosso negócio. É adaptar o nosso negócio, trazendo o que faz sentido para ele e não simplesmente esquecendo quem somos, né? Empresas precisam repensar o seu posicionamento e estratégia através de um mindset de adaptação constante. Então, como é que eu estudo, olho para frente, a gente costumava dizer... o planejamento estratégico de 5 anos. Hoje a gente não comenta em 5 anos, para vocês terem ideia. Hoje o nosso planejamento estratégico é focado em até 3 anos. A diretora de dados da Renner, há 2 semanas atrás, ela estava no Vale do Silício numa missão de inteligência artificial. Daí ela trouxe assim, quando a gente estava, ano passado, se falava em 6 meses para fazer algo. Depois veio 3 meses. Cara, aquilo virou mensal e ela falou, hoje um aplicativo disruptivo, às vezes ele é feito em 3 semanas, sabe? O mundo está mudando todos os dias. Então, isso é motivo para a gente ficar louco? Não, não é motivo para a gente ficar louco. Às vezes sim, mas depois a gente volta em si. Cara, como é que eu estudo, como é que eu entendo, como é que eu... me aprimoro para eu estar letrado no que está vindo pela frente. A gente fala muito lá dentro da Renner, um letramento de dados, um letramento de inteligência artificial, para entender como que eu posso tirar o melhor proveito daquilo para o que faz sentido. Porque o pior é tu nem entender do que está sendo falado, né? Então, como é que tu se letra nisso tudo que está vindo? E o mais importante de todos, por mais que dados e inteligência artificial sejam incorporados ao processo, o fator humano continua sendo o nosso maior diferencial. Não existe decisão única e exclusivamente feita por dados. As decisões são baseadas em dados, mas quem faz as decisões dentro da Renner são pessoas. Então, uma coisa não elimina a outra, ela vem para nos complementar e nos ajudar. Gente, de forma geral é isso. O que vocês pensam, então, agora do uso de dados na moda? Obrigada, Simbi, pelo convite de estar aqui. Eu fiz um cupomzinho, caso alguém não tenha aplicativo, pode baixar com o cupom, tá 10% de desconto, porque na Renner também todo mundo é um vendedor, né? Isso é outra coisa, a gente vive na loja. Por que a gente vive na loja? Todo mundo que é da administração vive na loja. Porque se a gente perder contato com o cliente real, a gente fica no mundo das ideias, sabe? Então, assim, seja diretor, seja pessoal, às vezes a gente pensa que a área de produto não é só área de produto, pessoal de TI tem que entender dos desafios da loja para solucionar para a loja, pessoal de RH tem que entender dos desafios para solucionar para a loja. Então, a gente diz que nós somos um centro de apoio às lojas, é para isso que a gente vende, para isso que a gente existe. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cissa, por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Ainda temos alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Cissa? Cissa, boa noite. Meu nome é Marília e eu tenho uma pergunta sobre criação, na verdade. Como está tendo muitas tendências, assim, como eu posso dizer, muitas tendências, muitas informações, como você disse, aplicativos que têm coleções gigantes, e cada vez mais personalização com o consumidor, acaba acontecendo muita identidade de estilo. Tipo, cada pessoa tem seu estilo. E aí eu gostaria de saber como, com todas essas tendências, todas as informações, como na hora da criação eu consigo navegar melhor. Como que eu faço essa curadoria? O que eu tenho que ter em mente na hora de eu fazer uma curadoria de tendência? Para falar, esse
é o que eu preciso seguir. Tipo, deu para entender? Tá, não, super, tá. Eu acho assim, a gente tem esse mega desafio. Obrigada pela tua pergunta, porque realmente é um desafio que a gente tem geral, porque são muitas fontes de informação e cada vez são mais fontes de informação e cada vez é mais nichado, né? Então, assim, antes, se a gente pegar da moda 2010, né, sei lá, tinha as revistas, que eram as grandes curadoras de tendências, os birôs, desfiles e ponto, sabia o que acontecia. E agora, todo dia aparece uma nova influenciadora que tu nunca ouviu falar e quando tu vê, a mulher tem 10 milhões de seguidores. Eu falei, quem é? Tipo, como assim, sabe? É muito chocante. Então, assim, ó, o que eu acredito, tá? Primeira coisa é assim, tu tem que conhecer muito bem quem é o teu cliente. Porque se a gente não sabe quem é o nosso cliente, a gente corre para tudo que é lado e não chega em lugar nenhum. E isso serve para tendência de moda, como serve para posicionamento, como serve para marketing, para comunicação. Uma hora eu faço live, uma hora eu faço uma coisa tradicional, não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu acredito é assim, ó, conhecer extremamente bem o teu cliente para, dentro das tendências que tu está identificando, o que realmente faz mais sentido. E qual é aquele teu pool de informações que são confiáveis e que vai ter outras coisas, mas assim, tudo não teremos, a gente fala isso muito na Renner, tudo não teremos, sabe? Então, quais são aqueles 80-20 que é assim, 20% que vai dar 80% de retorno e quais são aquelas 80%, sabe assim, micro tendencinhas que a gente chama de FED, eu não sei quão por dentro vocês são do termos, né, de tendência. O que é FED? É algo que bomba, mas assim, ó, fez um mega barulho, deu ruído, cara, e morreu de uma hora para outra. Será que vale todo o esforço, entendeu? Então, óbvio que a gente está o tempo inteiro tentando separar o que é tendência do que é ruído, né? Isso é um desafio que a gente tem eternamente, mas selecionar as melhores tendências para o cliente nosso, verdadeiro, eu acho que é a melhor decisão que a gente tem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o case de Dia das Mães da Renner esse ano, né? Porque saiu assim em vários portais o número expressivo que vocês tiveram, e se isso é uma consequência de todo esse processo de inteligência, como você tem todo esse know-how do feminino, porque se a gente pensa em Dia das Mães, a gente pensa em vários tipos de mulheres. Então, acaba não sendo só um tipo de lifestyle. E aí, como que vocês conseguem, dentro desse universo mais diversificado de mulheres, conseguir se destacar nessa data, que é uma das principais do varejo? E aí, assim, como foi a estratégia no todo e o quanto que todo esse processo que você nos apresentou resultou nisso também? Tá, assim, vou começar te dizendo que eu não tenho mega profundidade, porque eu não sou da parte do marketing, para te dizer toda a estratégia, tá? Então, assim, eu vou te trazer o que eu estou acostumada a trabalhar dentro da Renner. Até hoje, ali, as gurias me perguntaram como é que era a questão de marketing junto com o estilo, né? Como é que fazia essa relação. O que a gente tem feito na Renner? A informação tem que fluir do início ao fim. Então, quando a gente está falando de estética, de tendência, a Renner vende moda, né? As pessoas compram moda, as pessoas não vão lá só para comprar produtos, porque a maior parte dos produtos que a gente vende, a gente sabe que a pessoa muitas vezes compra por impulso. Então, se eu não fizer a informação chegar até a ponta e ter todo o conhecimento, tanto para o vendedor, para o VM, executar as estratégias lá na ponta de venda, para o marketing executar as estratégias de comunicação que estejam alinhadas com toda a estratégia de produto, as coisas ficam picadas. Então, eu acho que um passo muito grande que a gente a gente deu, mas segue aprimorando na Renner todo mundo que trabalha com produto, que toca em algum momento no produto, sabe 100% da estratégia do negócio desde o início. Porque se eu sei que no Dia das Mães eu vou ter uma coleção de tal jeito, que eu vou focar em tal jeito, claro que teve muito uso de dados para a gente atingir as clientes certas, por exemplo, e quando eu estou falando de Dia das Mães, por exemplo, não é só a mulher. Porque quem que está lá comprando para o Dia das Mães? Sei lá, o homem, o filho, a filha, etc. e tal. Então, a gente teve um foco muito grande em quem foram os consumidores, por exemplo, do ano passado, que a gente tem também consumidores que só voltam em datas festivas, por exemplo. Então, como é que a gente já começou a fazer push para esses consumidores antes? Porque se eles compraram no ano passado na Renner, eles têm uma grande possibilidade de voltar a comprar. Então, a gente tem feito toda essa orquestração de estratégia de produto
ponta a ponta, né, desde lá da captura de tendência até chegar na loja final, mas tudo isso com muita utilização de dados para a gente atingir as pessoas certas, sabe? Então, daqui a pouco, não sei exatamente qual informação que tu viu, mas eu sei que a gente está tendo uma curadoria muito grande e uma personalização muito grande para a gente atingir cada vez a pessoa correta em cada um, né, desses eventos. De nada. Obrigada pelas perguntas, obrigada, Cissa. Eu gostaria de convidar aqui à frente os diretores do SIMB que estão presentes, por gentileza. Eu convidei os diretores aqui à frente para entregar uma lembrança para a Cissa, em forma de agradecimento. Ai, pessoal, eu quero agradecer, muito obrigada pelos presentes, né? Obrigada pelo convite também. Como eu disse, assim, é uma parte de muitas coisas que a gente vem fazendo. Há muitas mãos também, né, por trás disso, então estou aqui representando aí um pessoal, mas tem muitas mãos por trás, tem muito conhecimento diferente por trás para a gente estar evoluindo e até... Ai, só um pouquinho que ficou meio pesado aqui. Pode me ajudar aqui? Ai, obrigada, desculpa, gente. Ficou pesadinho. Mas... a gente vem evoluindo, né, e eu fico muito grata por isso estar sendo também reconhecido, né, o cliente final está vendo essa evolução toda da Renner, mas não tem não tem bala de prata, né? Hoje eu conversei ali com a Maria, não é um tiro que, nossa, fez tudo isso, né? São pequenas ações todos os dias e principalmente com muita consistência que vai fazendo com que o negócio se transforme. Então, é um mindset de crescimento, né? Lá dentro a gente tem muita abertura, autonomia e incentivo para trazer inovações e eu acho que quanto mais a gente conhece do negócio, mais nos permite, se a gente for curioso, em primeiro lugar, né, mas mais nos permite no momento que entende de outro negócio, seja de dados, agora eu estou dando exemplo porque eu fui para a área de dados, né, mas qualquer outra área que a gente vai, mais ainda nos permite aproveitar o conhecimento, a base de conhecimento que a gente tem para poder estar inovando, porque é nesse cruzamento de conhecimentos que a gente vai seguir crescendo. Então, acho que a Renner dá muito essa possibilidade para a gente, né, dá abertura e é só isso que vai fazer com que a gente se perpetue também, né, senão a gente vai, no momento, se tornar irrelevante a tudo que a gente não quer enquanto empresa, né. Então, é isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Nós, como entidade, e representando um polo produtor de calçados, a gente vem passando por momentos de preocupação, de apreensão. A gente percebe que o varejo, de forma geral, ele vem mudando comportamentos, mas não é o varejo em si. O consumidor mudou comportamentos de consumo, comportamentos de compra, e a gente fica um pouco ansioso com tudo isso e buscando respostas. A gente não tem encontrado respostas precisas, até porque é uma dinâmica tão grande que acontece principalmente nos últimos 5 anos, que às vezes a gente está perdendo o time ou não está conseguindo acompanhar. O que eu achei bacana nessa horinha que você deu para nós, eu acho que você trouxe uma metodologia, uma forma de compreender a dinâmica que está acontecendo. Claro que cada um tem seu time na sua empresa, enfim, é difícil você introduzir toda essa metodologia dentro da empresa, cada um tem seu jeito de trabalhar, mas eu acho que você conseguiu reunir a informação, ou seja, a dinâmica, a metodologia para a gente para colocar as nossas organizações, as nossas empresas num fluxo, tentando se conectar com esse novo consumidor, com essa nova economia, que nos assusta muito. Eu tenho certeza que tanto as pequenas, as médias, as grandes empresas estão apreensivas com essa nova economia, com esse novo mercado, com esse novo consumidor
que realmente mudou muito o seu comportamento. Então, obrigado de coração em nome de Birigui, de todo o nosso setor. Eu acho que a contribuição é muito relevante. Eu acho que dá pelo menos um norte para nós. Obrigado. Obrigada aos diretores, obrigada, Cissa. Encerramos essa noite com uma verdadeira lição de inovação e adaptação, trazida pela Cissa Anselmi. Sua visão sobre a necessidade de acompanhar o ritmo e as demandas do mercado da moda nos abriu novas perspectivas. Entendemos que estar abertos às mudanças e nos adaptarmos rapidamente são fatores essenciais para a sobrevivência e o sucesso dos nossos negócios. Muito obrigada pela presença de todos e uma excelente noite.